paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fé com Café. E é claro que, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, tem alcançado milhares de vidas com os testemunhos aqui contados, e eu sei que hoje não será diferente. Olha que pessoa especial que o Espírito Santo nos direcionou a convidar, e ela prontamente aceitou o nosso convite para honrar e glorificar o nome de Jesus, a nossa querida missionária Sabrina Peixoto, essa mulher linda, mulher de Deus, que vai contar um testemunho edificante para nós aqui nesta tarde. Mas hoje eu quero começar o nosso podcast orando, né? Lendo a palavra do Senhor, porque é o nosso manual. Tudo que nós vamos fazer, né, Sabrina, nós estamos pautados e baseados na palavra de Deus. E hoje o que o Espírito Santo me direcionou a ler foi um salmo maravilhoso, como todos, né, da palavra do Senhor, que é o Salmo 91, e que vai começar dizendo assim: a segurança daquele que se acolhe em Deus. E vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, aleluia. Deus é fiel na nossa vida em todo tempo. E eu quero aproveitar aqui este momento para pedir que você abençoe também esse canal, assim como a nosso intuito aqui é abençoar a sua vida com esses testemunhos. Abençoe também esse canal, seguindo, compartilhando, deixando lá o seu like, para que o YouTube possa entregar para milhares e milhares de pessoas cada vez mais para edificar. E eu também quero falar aqui e agradecer com muito carinho os nossos apoiadores, que é a Top Pop Sorveteria aqui de Anicuns. Se você está passando aqui pela região de Anicuns, dá uma paradinha lá. Tem abençoado a nossa vida para que esse podcast aconteça. E também a nossa amiga querida Neuraci Santos, nossa confeiteira, Masterchef. Eu costumo brincar com ela, né? Falar que ela é Masterchef aqui do podcast. Faz uns lanches deliciosos que nós vamos oferecer para a nossa querida convidada aqui e para nós também, né? Porque a gente não pode ficar de fora dessas coisas deliciosas que ela faz aqui para nós. Então, Neuraci, abraço para você. E se você estiver precisando de bolos, doces para sua festa, entre em contato. Vai estar passando aqui atrás o QR Code, é só apontar a sua câmera do seu celular e já vai direto para o contato dos nossos apoiadores. E seja também um apoiador do nosso projeto, né, que é um projeto missionário, onde o intuito é realmente alcançar almas para Jesus. E agora vamos conversar com a nossa convidada de hoje, essa mulher linda, que Deus colocou na nossa vida, e eu estou tendo a oportunidade de conhecê-la aos poucos, né? E falei para ela que a gente já considera ela como irmã mesmo, de fato, né?
E a palavra do Senhor vai dizendo, né, que tem amigos mais chegados que irmãos. Amém. E eu sei que a Sabrina, para nós, a missionária Sabrina, para nós é uma irmã em Cristo, tem nos acolhido com muito carinho ali na sede também. Missionária, que honra tê-la aqui. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Uma honra, irmãos, um prazer, né, estar aqui. E eu falo assim que, para mim, além de uma honra, é também uma novidade, né, estar aqui de frente à câmera, estar gravando, né, que para mim é um pouco difícil ainda, mas para que o nome do Senhor seja glorificado nesta tarde, hoje nós estamos aqui. Agradecer essa receptividade, esse carinho, essa bondade do seu coração, né? De estar olhando para a gente com os olhos da fé e vendo o que Deus já fez, né, nas nossas vidas. Isso é muito importante, é a gente acreditar que Deus faz na vida do outro. Porque a gente passa por tantos processos e às vezes o processo nos deixa com marcas que às vezes vão deixar a gente um pouco mais com dificuldade de enxergar o outro. Mas eu sei que o Senhor Jesus ele tem te dado essa estratégia de olhar com os olhos da fé, de olhar com os olhos de amor para cada uma dessas pessoas que já passaram por aqui e essas que ainda virão, né, que tem muitos testemunhos a serem contados aqui. Então, assim, que o Senhor Jesus venha te abençoar, abençoar a sua vida, abençoar esse podcast. Amém. E que ele consiga atingir muitas pessoas, né, onde quer que elas estejam, que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente sempre costuma orar, né? Eu costumo muito orar desta forma, sabe, missionária? Pedindo para que eu consiga enxergar o outro, não com os meus olhos humanos, né? Mas com os olhos de Cristo. Amém. Com os olhos do Espírito Santo. E eu sei que ele vai te levar em tantos lugares. Amém. Ele ainda vai te usar tanto nessa terra para ministrar a palavra dele, para levar o nome dele. E eu vou estar aqui torcendo, intercedendo pela sua vida e chorando e falando, ah lá, minha amiga, que lindo, tá lá fora do Brasil até, por que não, né? Porque Jesus é o que faz, ele é o dono de tudo. E se a gente confia, não para que nós sejamos, né, exaltados, mas para que ele seja exaltado, eu tenho certeza que ele ainda vai te levar em muitos lugares. E eu vou ficar muito feliz por isso, né? E então vamos conversar um pouquinho. Aquela pergunta, gente, básica, né, que não pode faltar. Porque, gente, todos nós temos um processo. Graças a Deus tem muitos, né? Igual os seus filhos aí que estão sendo criados no lar cristão. Eu não tive essa oportunidade, vim me converter, assim, de fato ao Senhor, os caminhos com 26 anos, né? Depois que eu terminei a minha faculdade e tudo. Então, cada um de nós tem um processo aí que a gente passa e que não é fácil, né? Principalmente no início, meu Deus, como o início da caminhada com Jesus é difícil no fato, assim, da gente entender o que está acontecendo de fato, né? A gente enxergar com os olhos e, na verdade, é outra coisa, né? E eu acho engraçado que quando eu me converti, missionária Sabrina, eu pensava assim, nossa, agora eu converti, meu Deus, nunca mais vou sofrer, ninguém mais vai me decepcionar. Só que eu não entendi que todos nós somos humanos, todo mundo erra, todo mundo peca. A gente tem essa ilusão, Isso, né? Ai, gente, agora pronto, agora eu sou crente, ninguém me decepciona mais, eu não peco mais. Meu Deus. Aí acho que Jesus olhava para mim, tadinha. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Mas graças a Deus, Deus foi me ensinando, me moldando, e até hoje eu tô aprendendo. Tô aí com 15 anos já de cristã. Amém. E a gente tem muitas experiências. E eu quero saber agora a sua experiência, né? Como é que foi o seu processo de conversão? Você já havia me falado que não nasceu num lar cristão, né? E como é que foi, Sabrina, desde a sua infância, com a sua família, né? Esse processo aí de adolescência até você conhecer Jesus? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, irmã Sônia, o processo de conversão, ele é um processo, assim, às vezes, dolorido. Por que eu digo que ele é dolorido? Porque nós estamos, às vezes, tão habituados naquele mundo em que nós vivemos, que quando
Jesus se achega na nossa vida, quando Jesus nos encontra, a gente sofre um impacto. É verdade. E é um impacto tão assim, tão diferente daquilo que a gente está acostumado no mundo, que a gente se sente meio que deslocado, mas ao mesmo tempo, a gente sente aquela bênção, aquele amor de Deus que afaga a nossa alma. É verdade. Né? Eu não venho de um lar cristão, eu nasci numa família em que a família do meu pai era uma família espírita, e a família da minha mãe era uma família muito católica. Sim. Né? Então, assim, eu morei com a minha avó muitos anos, morei aqui em Anicuns, morei fora de Anicuns também. E nesse meio termo, a minha avó muito católica, eu ia para a igreja, e a gente rezava o terço na casa da minha avó toda segunda-feira. Então era de praxe ali com as vizinhas, né? Elas se reuniam, a gente fazia o lanche, rezava o terço, então eu tinha esse costume. Eu quase não tinha muita ligação com a família do meu pai nessa época, a gente quase não ia muito a Goiânia, né? Devido às dificuldades também, dificuldades financeiras e outras coisas que envolviam. E eu acredito que Deus, nesse momento, Deus já tinha, é claro, que um plano perfeito sobre a minha vida. Claro. Eu tinha ali por volta de uns 2 anos e meio, 3 anos de idade. Acho que foi em 83, isso. E eu não tenho problema em revelar a idade, né? Porque eu acho que nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu acho que no ano de 83, se não me falha a memória, eu lembro da minha mãe contar que eu tive um problema de coqueluche, um problema muito sério naquela época, né, que não tinha, assim, tantos recursos como tem hoje, a medicina não tinha tantas vacinas e medicações, então era algo, assim, que afligia muito as mães, né, e as crianças naquela época. Então eu passei a noite toda dando uma febre muito alta, e meu pai tinha marcado uma viagem com um primo dele, que era o filho do governador na época, e eles iam viajar de avião para esse lugar em que eles estavam fazendo um acampamento, vamos falar assim, que eles estavam mudando a cidade, estavam abrindo, fazendo estradas e plantando, e estavam desbravando, vamos falar assim, o Tocantins. E meu pai tinha marcado essa viagem. E nesse dia, minha mãe conseguiu ligar e falar, não tinha celular na época, era só telefone fixo. Minha mãe conseguiu ligar e conseguiu falar com a pessoa que estava perto do meu pai. E minha mãe disse para ele, falou, volta para casa, porque a Sabrina está passando muito mal, e ela está com coqueluche, e ela está com uma infecção no ouvido, e eu não consigo mais, eu não sei, Minha mãe já estava assim, sem saber o que fazer, né, naquela situação. Quase 40 graus de febre. Então, aquela situação estava deixando a minha mãe muito nervosa. Com isso, meu pai disse para ela, saia de Anicuns e venha para Goiânia, que eu vou estar te aguardando aqui, e a gente leva ela no médico. Minha mãe imediatamente arrumou um jeito e foi para a capital, né, que é Goiânia. E aí, chegando lá, me levaram no médico, meu pai não foi nessa viagem. E quando nós chegamos no consultório desse médico, o médico me avaliou, me deixou internada. Eu passei por vários dias, né, de muita medicação. Eu tenho uma perda auditiva no ouvido direito devido a isso. Devido a isso. Isso, eu só escuto 20% desse ouvido do lado direito. Então, assim, foi essa coqueluche, ela veio a trazer esse transtorno. Mas o que eu quero dizer com isso? Que os planos do Senhor, eles são perfeitos sobre as nossas vidas. É verdade. Quando meu pai já estava com essa viagem marcada, e quando Deus permitiu eu ter essa doença para que meu pai ficasse, naquele momento, aquele primo do meu pai, ele entrou no avião, ele fez a viagem com outras pessoas, só que antes de chegar ao destino dele, o avião explodiu no ar. Meu Deus. E quando esse avião explodiu no ar, ele queimou mais de 90% do corpo. Arrepiando, gente. Sim. Então isso assim, isso é uma história que tem um livro escrito sobre a vida dele, né? Ele é um primo nosso, da família. E ele ficou, eu acredito que uns 11 dias ainda, com o corpo todo queimado, fazendo tratamentos e mais tratamentos, e ele não aguentou, ele veio a falecer. Ele faleceu. Então eu vejo que Deus tinha um plano nisso, até na vida do meu pai em relação a Com isso. certeza. Né? Então, assim, às vezes nós não entendemos o que o Senhor faz,
Mas o Senhor em si, ele trabalha já para que aquele propósito seja cumprido. É verdade. Né? Então, ali desde pequenininha, eu tinha visto a mão do Senhor trabalhando. E aí, com 8 anos, eu mudei para Goiânia com a minha avó. Fui estudar lá, porque a escola aqui não tinha jeito de estudar. E a minha mãe ficou aqui com os meus 2 irmãos. E nessa época, eu me sentia assim, a minha avó era como se ela fosse a minha segunda mãe, Sim. né? Nós moramos ali por um tempo, depois voltamos para Nicuns e continuamos nessa jornada de fé. E a minha avó me ensinou muito. Então, assim, essas quitandas que eu sei fazer hoje, né? De estar ali na cantina da igreja, de ajudar na obra do Senhor, a maioria delas foi a minha avó que me ensinou. Que então, lindo. eu aprendi muito com a minha avó. Teve uma contribuição muito grande. Isso, ela teve uma vida. contribuição muito grande, ela me ajudou muito, ela me ensinou muito. Ela me ensinou muito sobre Jesus, ela me ensinou muito sobre o ser humano que a gente precisa ser, né? E eu morei ali com ela, acho que mais uns 2 anos, depois eu retornei para Nicuns, morei mais um tempo com a minha mãe, depois voltei para Goiânia novamente para estudar, fazer o 2º grau, e eu estudei numa escola presbiteriana, né? Estudei numa escola presbiteriana em Goiânia. Foi onde eu comecei aos fundamentos da fé cristã, assim, começou a brotar no meu coração. Essa vontade, esse desejo de conhecer um pouco mais de Jesus. Mas ali eu fiquei somente 2 anos e voltei para Nicuns. E aí voltei, comecei a fazer faculdade. Aos 17 anos eu fui Misa Nicuns, então a gente muito nesse estilo mundano, né? Nesse estilo, né? desse que vislumbra muito o ser, né? O ter, o poder, o estar, o acontecer, né? Mas que às vezes a gente deixa o ser da gente para uma outra oportunidade. Aí cresci, comecei a fazer faculdade, eu sou professora, né? Me formei em pedagogia. E aí conheci a igreja em 2013. Foi num ano que eu trabalhava numa escola, e nessa escola tinha algumas colegas de trabalho que já frequentavam a igreja, e essas colegas viviam me convidando para ir à igreja. Eu pensava assim, eu acho muito difícil. Eu trabalhava nessa época também numa instituição filantrópica, que eu trabalhava os 2 períodos, e aí nessa instituição, ela era uma instituição católica, mantida pela Igreja Católica. Então a gente rezava o terço todos os dias, quando chegava, com as crianças, quando ia embora. E eu pensava que eu estava servindo a Jesus ali, naquele lugar. Eu pensava que servir a Jesus era apenas ali, daquela forma, daquele jeito. Eu tô, né? E eu pensava que era ali, era uma coisa muito simples servir a Jesus. E eu não me identificava tanto. Porém, em 2013, nessa escola, eu fui convidada a participar de um GCM. E aí esse GCM, ele começou a falar comigo. A gente ia, meu esposo não gostava de crente, minha sogra já era crente nessa época, minha sogra, né, desde muitos anos, ela tem um legado, né, de oração, de depósito de oração, de semente que ela já lançou. Sim. E aí ela sempre convidava, a gente nunca tinha coragem de ir. E eu ainda brincava com ela, falava assim, eu não vou naquela igreja da senhora não, porque as pessoas lá, elas vão ficar me olhando de forma diferente, né, eu não tenho, assim, a vestimenta que elas têm, eu não tenho, assim, o linguajar delas. E às vezes eu participava de algum culto lá na casa da minha sogra, eu ficava assim, sem lugar. Traída, né, parece que tava fora do meu lugar, né. Mas meu marido toda a vida gostou muito de jogar bola, e esse meio é um meio, assim, meio complicado, né, porque terminava a bola e sempre eles iam pro bar, aí tinha a resenha do depois da bola, e a gente nem sempre ficava lá na resenha. Eu já tinha a minha filha mais velha, que é a Júlia, que foi um presente de Deus, que é outro testemunho que eu tenho que contar, né, porque quando Deus me deu ela, quando eu casei, eu não podia engravidar de forma nenhuma. 2 meses antes do meu casamento, eu precisei fazer uma cirurgia, eu tive um cisto hemorrágico. Então, assim, irmã, a minha vida, ela foi sempre pautada naquilo que Deus queria, eu só não entendia o propósito.
eu ainda estava à mercê, vamos falar assim, do mundo. Eu estava indo conforme o mundo estava indo, eu estava indo também, e eu não me encontrava naquela singularidade. E aí Deus colocou essa mulher para trabalhar dentro da minha casa, uma mulher crente, e ela junto com a minha sogra foram fazer uma campanha de oração para eu engravidar, porque 2 meses antes de eu me casar eu precisei tirar um ovário, e eu fiquei com 1/8 de um ovário só. Meu Deus. Então, assim, para a medicina eu não podia ter filhos, era impossível eu engravidar. E os médicos já tinham falado para mim que era impossível, então eu tinha que me contentar com aquilo. Aí um ovário inteiro, que foi o direito, e eu fiquei com 1/8 do esquerdo. Gente, eu achei que era só metade. Não. Eu fiquei com 1/8, ou seja, eu fiquei assim com pequenininho do esquerdo, de um só. Então, Meu assim, Deus. para os médicos eu não podia engravidar de forma nenhuma. Não, aos olhos humanos isso é impossível. É impossível. E aí Deus colocou essa mulher na minha vida, né, essa irmã, que eu também não era crente na época ainda. E aí eu me lembro que tinha uns 3 meses que ela estava trabalhando lá em casa, aí ela chegou e falou assim para mim, a gente estava tomando café, ela sempre sentava na mesa conosco, tomava café, e ela falou assim, Deus vai te dar um presente. E eu sempre me emociono, porque quando Deus fala, irmã, às vezes a gente não tem assim a magnitude do que Ele vai dar, não tem a dimensão do que Ele vai fazer. E às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não olha com os olhos espirituais, a gente olha com os olhos carnais. Naquela época, nós não tínhamos carro, eu e meu esposo, ele tinha uma bicicleta para andar. E aí eu me alegrei muito, porque eu pensei que Jesus ia nos dar um carro. Olha só. E eu falei, amor, chegou a hora. Eu estudava na faculdade muito longe, né? E eu ia a pé, ou às vezes meu pai me levava, ou às vezes eu pegava carona. Eu tinha uma prima que morava aqui na cidade, que também estudava na mesma época que eu, na faculdade, e a gente ia muito juntas. Mas era muito difícil, porque a gente tem que pisar no orgulho para pedir as coisas para as pessoas, né? É verdade. E aí eu pensava que Deus ia me dar um carro de presente. E aí, uns 2 meses depois, eu vou no médico, porque eu estava passando muito mal mesmo. E aí o médico aqui na minha cidade falou assim, você está com problema de vesícula e seus rins devem estar pura pedra, porque você está passando muito mal, então vamos fazer um ultrassom. E aí quando nós fizemos um ultrassom, ele muito assustado, ele falou para mim assim, olha, eu não tô vendo seu ovário, mas eu tô vendo um bebê no seu útero. Meu Deus, que lindo. E eu falei, como o senhor tá vendo um bebê? Eu não posso engravidar? Eu não posso engravidar, né? Então, assim, dos milagres que Deus fez, irmã, assim, eu não posso deixar de contar Não o tanto que Deus tem me abençoado. Então, às vezes as pessoas pensam assim, porque às vezes nós somos crentes e nós passamos tanta tribulação. Sim, nós passamos sim, mas nós temos tantas bênçãos para contar. São muito maiores do que as próprias. São muito maiores. E aí, quando ele disse aquilo, ele falou assim, seu bebê tem 3 meses. Meu Deus. E eu pensava, como que esse bebê tem 3 meses se eu estou, né, tendo todo mês, né, está normal, a regra está vindo normal. E ele falou assim, olha, Sabrina, eu não sei te explicar, mas eu te aconselho você procurar um médico em Goiânia, porque realmente não tem explicação. Então eu já estava indo para o 4º mês, quando eu descobri a gravidez dela, né? E aí eu fui para um médico em Goiânia, e aí o médico que fez a minha cirurgia, que retirou o ovário, né, ele falou para mim assim, não, eu estou diante de um milagre, porque você é a pessoa em que eu jamais esperaria falar para você que você teria um filho. E eu fui uma pessoa que te falei que você não teria um filho. Falei, doutor, mas e agora? Porque a gente tem medos, tem receios, né, da gravidez não acontecer, dela ser interrompida, de tudo, do bebê nascer com algum problema. A gente tem N medos, né? E vocês, quando casaram, desejavam ter filhos? Toda a vida, meu esposo toda a vida gostou muito de criança. Então, quando você recebeu a notícia que você não ia poder ter filhos, vocês ficaram com o coração... Isso foi um choque, né? Eu trabalhava numa escola particular também, e aí eu era alfabetizadora, professora de alfabetização, então eu toda a vida gostei muito de criança.
né? Gostei muito. A minha afinidade com criança era e é ainda muito assim, muito aflorada, né? Então, isso para mim foi um choque, foi um desespero total. E eu não conhecia Jesus, né, dessa forma. Eu conhecia um Jesus que estava pregado na cruz, aquele Jesus que eu ia para a igreja e que eu também trabalhava num lugar que era católico e que adorávamos, né, aos deuses de barro ali e pedíamos a intercessão de vários deles. Então era o Jesus que eu conhecia. E aí essa mulher começou a falar de Jesus para mim. O médico ficou em choque, vamos falar assim. E ele quis fazer uma nova ultrassom para ele poder ver e avaliar o bebê, né? E ver como que estava, para ver se tinha batimento cardíaco mesmo, se aquilo era possível, se estava dentro do útero, porque poderia ser uma gravidez fora do útero. Ectópica, isso, né? Fora, na trompa, né? Então, foi assim, para ele eu acredito que foi algo sobrenatural. Meu Deus. E aí, daquele dia nós fizemos as ultrassons, fizemos tudo que precisava fazer. Aí comecei uma série de exames, e aí comecei a passar muito mal, só que com isso também veio um sangramento, e ele muito preocupado, eu com medo de perder o bebê, né, porque realmente o útero ali estava uma camada muito fina, né, e começamos a viver pela fé. Então, eu estava para fazer 4 meses, eu precisei tomar várias medicações, várias injeções, precisei parar de trabalhar e precisei ficar de repouso absoluto para que ela continuasse sendo gerada no meu ventre. Meu Deus. E aí Jesus realmente me deu um presente, né, que com 9 meses, ela não completou as 40 semanas, ela nasceu de 38 semanas e meia, né, mas ela veio muito saudável, ela veio uma menina muito cheia de vida, cheia de luz, e é a Júlia, né? É meu primeiro. Linda, gente. É meu primeiro presente que Jesus me deu. Bem melhor que o carro, né? Muito melhor do que o carro que eu pensava. É porque eu acho que assim, ó, como o médico já tinha falado para vocês que não tinha como, então jamais, né? Você ainda não tinha ali uma intimidade tão grande com Cristo, né? Então jamais você ia falar, é um bebê que a gente sonha. Não, você achou, não, é uma coisa possível, né? A gente vai muito pelo que a gente consegue ver, né? Vivendo muito como Tomé, né? pelo carnal, por aquilo que a gente quer naquele dia, por um sonho seu que você quer que realiza rápido, né? E às vezes a gente brinca com Jesus, que a gente acha que ele é o gênio da lâmpada, né? Que a gente fala com ele e o milagre precisa acontecer muito rápido. Acontece. Né? Acontece muito. E com Jesus é tudo no tempo e na hora dele, né? Da maneira dele. Da maneira dele. Foi em 2011, ganhamos esse presente de Jesus, né? Que foi a Júlia. Abençoadíssima. E aí, em 2011 também eu terminei a faculdade em Anicuns e continuei trabalhando. Né? 2012, e aí 2013 eu conheci mais de perto essas meninas que me convidaram para esse GCM. Mas você já tinha ido no GCM, no caso? Eu fui em um GCM e não tinha ido em mais nenhum. Era tipo uma célula, vamos falar assim, uma reunião familiar. Um culto no lar. Isso, um culto no lar que acontece, né? E aí eu tinha ido num só e não tinha ido em mais nenhum, né, naquela época. E aí eu trabalhando nessa escola, a Júlia já estava estudando, já estava comigo. E aí ela também assim, Deus inquietou ela. E aí lá tinha as professoras que ficavam com as crianças, ensinavam as tarefinhas de Jesus, falava de Jesus, contava histórias. E querendo ou não, chamava a atenção das crianças, claro, né? Sim. E a Júlia sempre muito abençoada. E aí ela falava assim, mãe, eu quero ir naquela igreja. A gente sempre passava na porta da Assembleia para ir para a igreja católica e ela via as luzes ligadas. E ela queria ir. E ela falava, mãe, eu quero entrar nessa igreja aqui. Eu falava para ela, tá, um dia nós vamos entrar nessa igreja. Aí eu me lembro que teve ali um congresso infantil. E aí estava cheio de crianças e uma irmã da igreja nos convidou para estar ali. E aí eu levei a Júlia. Quando eu cheguei com a Júlia lá, a Júlia ficou encantada com a igreja. Ah, imagino. Ela ficou encantada com a igreja.
E aí ela falava, mãe, eu quero muito, mãe. E aí, passado alguns dias, nós voltamos a frequentar o GCM mais uma vez. E na casa dessa pessoa em específico que me convidou, hoje ela nem congrega mais na nossa igreja, ela congregou na nossa igreja um tempo, ela está em outro ministério, mas sempre que eu posso, eu falo para ela, eu falo assim, irmã, muito obrigada. Sim. Por semear na minha vida. Sim, tem que ser grato, né? Sabe? Porque, irmã, é tão... Hoje em dia, as pessoas... A nossa correria tá tão grande. E nós queremos orar pelos nossos, pelas nossas casas. E esquecemos de orar pelo outro. Esquecemos que nós precisamos semear na vida do outro. E eu quero ser esse agente que semeia na vida do outro. Amém. Porque isso foi importante na minha vida. E na minha também. E aí, eu sempre que eu posso, que eu encontro ela, eu falo isso pra ela, eu abraço ela e agradeço ela. E eu posso encontrar ela 1000 vezes, que 1000 vezes eu quero abraçar e quero agradecer a ela por isso. Eu sei que tiveram várias outras irmãs que oraram por mim, que faziam campanha de oração quando eu morava na casa da minha avó, tinha uma vizinha que era crente, que também é da nossa igreja. E aí ela sempre me via brincando com a sobrinha dela na escola, né, na rua mesmo, na esquina, jogando, brincando. E ela falava, Jesus, alcança aquela menina. Eu sei que eu sou fruto da oração de alguém. Claro. E isso é muito importante sobre as nossas vidas. Muito mesmo. Né? Então aí quando eu fui para a igreja mesmo, eu fui através desse convite que eu levei a Júlia. Eu já tinha ido no GCM, na casa dessa menina, e tinha gostado muito. E eu confesso, assim, que as primeiras vezes que eu fui pela amizade. Eu fui porque, né, eu pensava assim, nossa, minha amiga me convidou e eu não posso fazer uma desfeita para ela. Deus tem seus meios, olha só. Tem. E eu pensava, não, eu preciso ir lá. De certa forma, eu precisava honrar ela. Sim. Né? E eu pensava, não, eu vou lá, pode ficar tranquila. E aí eu fui, né, entrando e vendo e compartilhando e olhando aquele momento da palavra. E aquela palavra falava comigo e eu chorava, ia embora e eu pensava assim, meu Deus, não é que eu quero às vezes medir entre uma igreja e outra em que eu estava, não. É porque às vezes a palavra falava tão profundo comigo que eu pensava assim, Senhor, né, o que o Senhor quer de mim? E eu fazia essa pergunta para Jesus direto. Eu falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí eu perdi um neném nesse meio termo. Eu estava trabalhando muito e perdi um bebê com quase 4 meses. Nossa. Então, para quem não podia ter, eu já tinha a Júlia e o segundo eu já tinha perdido. Eu já tinha desistido depois dessa perca desse bebê, porque realmente é muito traumático. Muito, passa pela fase do luto, né? Isso, é um luto muito difícil. A gente já estava ali 4 meses de gestação, né? E já imaginando o que seria, qual seria o sexo, o que seria novamente, né? Pra gente arrumar o quarto e ter tudo aquilo. E nesse meio termo eu doei tudo que eu tinha de bebê. O quarto, o guarda-roupa, as roupas. Eu acho que eu tirei ali uma manta, alguma coisa assim que foi da Júlia, porque eu pensava assim, quando ela for ter os filhos dela, eu vou dar de presente. Então ali eu tirei pouquíssimas coisas, o resto eu entreguei tudo, eu doei para uma mulher que estava ganhando neném aqui na cidade, ela não tinha condições, e ela morava perto da minha casa, e eu falei pro meu esposo, nós vamos doar um enxoval completo pra ela. Olha que bem. Desse bebê que eu perdi. E aí, alguns meses depois, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vou para Goiânia com meu esposo. E eu me lembro que era na época da Copa. E homem, né, que gosta muito de futebol, ele estava muito envolvido ainda. Meu esposo jogou bola num clube fora de Goiânia, né? Ele foi para Belo Horizonte jogar. Então, assim, ele teve uma vida fora, né, como jogador de futebol e invocado demais com isso. E aí eu chego no consultório do médico, eu tinha uma consulta antes, falei, a gente vai no médico, consulta, eu peço os exames todos e depois a gente vai procurar essa televisão que você quer. A Júlia estava pequenininha, queria ir passear, né, e quando a gente sai do interior e vai para Goiânia passear, é um evento que acontece, né. E Jesus já tinha as formas dele de trabalhar na minha vida, né.
E aí fomos para Goiânia, chegando lá, no mesmo médico que tinha falado que eu não podia engravidar, o mesmo médico que tinha feito o parto da Júlia, o mesmo médico que soube depois da perda do meu segundo bebê. Ele olhou para mim e disse: eu não posso te passar essa medicação e esses exames. Eu falei: por quê, doutor? E aí ele olhou bem para mim e falou assim: Sabrina, você tá grávida. Meu Deus. Aí meu esposo, do céu. sem entender nada. 3 bebês para quem não podia ter nenhum. Nem. E aí eu falei: doutor, não quero passar por aquilo de novo. E aí me deu um desespero dentro do consultório. Eu falei: não, senhor, para de graça. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. E por outro lado, eu fui ficando assim, preocupada também, nervosa, assustada, né? Meu esposo falou para ele: não, doutor, brinca não. Nós viemos aqui para comprar uma televisão. E aí ele falou assim para mim: olha, diante de Deus, eu sei que ele existe na sua vida. Você vai ali agora, vai fazer um exame. E se você não tiver grávida, eu vou rasgar meu diploma. Meu Deus. Eu olhei e eu assustei. Aí você acreditou, né? Eu assustei bastante. Eu olhei pro meu esposo assim e falei para ele assim: amor, o que tá acontecendo? Ele falou assim: não sei. Eu sei que vamos fazer o exame. E aí fomos, fizemos um beta ali muito rápido. E aí eu não tive coragem de abrir o resultado do exame. E aí eu levei para ele. Quando eu entrei no consultório dele, com o exame na mão, entreguei o exame para ele. Quando ele abriu o exame, ele falou assim: eu nunca vou me esquecer, sabe? Do que ele me disse. Ele disse assim: Deus é na sua vida. Amém. Que lindo. E aquilo encheu meu coração, sabe, irmã? Porque, sabe quando você não tem mais expectativa nenhuma, esperança nenhuma? Eu não tinha. E Jesus me deu não só uma, mas Jesus me deu 3, né? Assim, eu perdi um, mas eu tenho 2. Tenho 2 filhas, e aí veio a Bia, né? E naquele instante era um misto assim sabe, de susto, de desespero, uma alegria, que eu pensava: Jesus, eu vou gerar novamente a graça, pela misericórdia do Senhor na minha vida. Então, às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno, e a gente é mesmo. Mas a graça do Senhor, ela nos basta. Aleluia. Ela nos alcança. E aí, esse médico olhar para mim e falar que Deus era na minha vida, eu já estava sendo mexida pelo Espírito Santo. Aquilo foi mexendo ainda mais. Sabe, assim, foi virando um turbilhão de sentimentos. Algo assim que eu não sei te explicar como que foi, porque eu estava gerando a Bia e eu não tive complicação nenhuma na gravidez da Bia. Foi uma gravidez muito tranquila. Glória a Deus. Sabe, foi uma gravidez assim que o Senhor colocou a mão e disse assim: filha, descansa, porque eu vou te dar a bênção. E aí, quando a Bia nasceu, uma menina muito abençoada. A Júlia queria muito um irmão, uma irmã, ela pedia muito. E eu falo assim que Deus tem a maneira dele de trabalhar. E aí, começamos a frequentar. A Bia tinha uns 8 meses, 9 meses, por aí. Eu levei ela novamente nessa igreja. Também tinha essa parte de criança, que envolvia as crianças. E a Bia era um bebê ainda. Eu me lembro bem que eu coloquei um vestidinho branco, boladinho de preto. E ela tinha um sapatinho vermelho. E quando eu cheguei com ela na igreja, eu conhecia poucas as pessoas que frequentavam ali. Mas parecia que as pessoas já me conheciam. Olha só. Sabe? Parecia que eu fazia parte daquela igreja. Te acolheram ali de uma forma... E elas me acolheram, e elas conversavam, e elas queriam pegar a Beatriz. E a Júlia já estava envolvida com as amigas ali que ela já tinha feito. E aí eu falo que Jesus já estava fazendo a obra naquele tempo. Né? Um tempo muito precioso. E aí essa conversão, ela veio mesmo em 2013. Quando a Bia tinha, acho que 1 ano e 8 meses, 1 ano e pouquinho, e a Júlia já tinha, acho que uns 8 anos para 9 anos, e ela falava: mãe, eu sonhei que Jesus falava para mim assim,
que nós precisamos entrar nessa igreja, que essa igreja é a nossa igreja. Que lindo. Olha como Jesus usou essa criança. E aí eu comecei a ir nessa igreja, e frequentando o GCM na casa dessa amiga. E meu esposo, como eu já te disse, ele não gostava de crente. A minha sogra, ela estava nessa igreja que eu congrego hoje, que é a Assembleia de Deus, Madureira, ali do pastor Edmar Justo. Só que aí, para facilitar para ela, como ela morava muito longe, ela foi congregar em outra igreja. E nesse tempo, irmã, foi o tempo que Jesus recolheu a minha sogra. Mesmo. Mas aí, então, essa é a igreja que você ia, que a Júlia sonhava, era essa agora, que do pastor Edmar? É a igreja, continuamos na mesma igreja. Olha que bênção. Desde o dia que nós aceitamos a Jesus, fomos batizados, nós continuamos na mesma igreja, que é a Assembleia. Aí o presbítero Wesley, que hoje é presbítero, para a honra e glória do Senhor, não ia com você, então? Você ia sozinha, mas as meninas? Não, ele não ia na igreja. Quando Jesus recolheu a minha sogra, uns 3 meses antes dele recolher, a minha sogra tinha um problema de coração muito grande. Então, no meu resguardo com a Bia, foi a época que Jesus permitiu minha sogra fazer uma cirurgia do coração e passar um tempo na minha casa. Então, eu falo que foi o tempo que eu precisava ter com a minha sogra lá dentro para ela me ensinar de Jesus. Sim. Eu via minha sogra manejando a Bíblia, eu via minha sogra orando na madrugada, acordava de madrugada e eu escutava ela, eu pensava que ela estava passando mal, e minha sogra estava orando. Então eu tive isso da parte da minha sogra. É o legado que ela deixou. É o legado que ela deixou. Então, assim, falar sobre legado é tão grande, porque às vezes as pessoas pensam que legado é o que a pessoa deixa, né, em vida. Mas às vezes a pessoa faz em vida e não vai ver em vida. É verdade. E aí depois do passamento dela, é que ela veio colher os frutos, né? Então, nesse tempo, a minha sogra ficou na minha casa comigo mais de um mês. Ela morou com a gente lá, a gente cuidou dela, eu e meu esposo. E aí foi, aquilo parece assim que foi criando ainda mais esse desejo no meu coração de ir para a igreja, de congregar na igreja, né? E ela estava em outro ministério, porque ela ia com uma irmã, depois que ela se recuperou e foi para casa, ela ia com a vizinha dela, ela ia para outra igreja. Era mais perto para ela. Era mais perto para ela. E aí a Júlia sempre falava, mamãe, Jesus falou para mim que nós precisamos ir nessa igreja. Ela não falava congregar, porque ela era muito pequena, ela não tinha ainda o termo sobre isso, né? E aí quando Jesus recolheu a minha sogra, o meu esposo, ele teve depressão. Meu Deus. Ele entrou em depressão, ele teve síndrome do pânico. Nossa. E foi nessa época, irmã, que eu busquei ainda mais a face de Jesus. Eu tinha pessoas, igual falando na minha família, que não tinha ninguém que era crente, que podia assim, me dar esse suporte. Socorrer ele, né? Sabrina, faz assim, vamos somar em uma campanha, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração. Não, eu não tinha essa pessoa. Isso é tão importante nessa hora. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante porque, às vezes, você ter alguém que ombra em oração com você é muito melhor do que você ter alguém que senta na sua mesa e toma um café com você. É verdade. Às vezes não precisa nem ir na sua casa. Não. Mas desde que esteja orando com você, intercedendo com você. Porque você sabe que aquela pessoa, ela está sendo aquela coluna que Deus está levantando para te dar força para continuar, né? E aí, naquele momento ali, a minha sogra fez esse papel, mas a partir do momento que Jesus recolheu ela, eu me senti sozinha. Eu me senti desamparada. E eu não estava ainda com os pés fixos e firmados em Jesus. Eu tinha aceitado a Jesus, mas eu ainda não tinha me batizado, eu não tinha descido as águas. Eu estava naquele processo, sabe? E o conhecer a Jesus é o tempo, né? É o tempo. Porque a gente acha assim que chegou e já vai conhecer. Não é. Eu tô há 15 anos já caminhando, você quanto tempo já tem caminhando e a gente ainda tá conhecendo. E ainda tá conhecendo, né? Então, assim, foi muito difícil a perda dela. Por N situações, né, que envolve o carnal, o emocional e ainda o espiritual, né, que foi muito difícil. E aí você não tinha se batizado ainda, né? Não, eu não tinha me batizado. E aí um dia eu estava trabalhando numa outra escola
E aí uma irmã chegou para mim e falou assim, Sabrina, Deus tem algo na sua vida. Nossa, olha que lindo. Glória a Deus. A gente estava assim, ó, irmã, sabe quando você vai no banheiro e passa pelo banheiro assim, na porta, e eu encontrei com ela no banheiro, e aí ela olhou para mim e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. E ela olhou dentro dos meus olhos, ela falou assim, irmã, Deus tem algo na sua vida. Não perca tempo. E aquilo foi assim, sabe quando te deixa com um nó na garganta? Você fala, Jesus, mas o quê? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí eu já não estava mais trabalhando naquela escola que era católica. Eu já não conseguia mais, aquilo já parece que já não fazia mais parte de mim. E aí meu esposo com esse problema, e a gente tinha ido no médico em Goiânia, o médico tinha passado muita medicação. Passa mesmo. E aí foram 15 dias, ele usava uma medicação, daí 15 dias ele tinha que usar outra, porque aquela medicação não fazia efeito. Ou então aquela medicação fazia o efeito contrário, irmã. Meu Deus. E ele não dormia à noite, ele já passou 7 dias sem dormir. Meu Deus. E aí aquilo, nós tínhamos uma loja veterinária, e ele não conseguia sair para trabalhar. Então, assim, foi muito difícil, foi um tempo muito difícil na minha vida, mas eu falo que foi o tempo que Jesus me permitiu viver para que eu firmasse aos pés dele. Verdade. Porque eu não tinha mais para onde socorrer. E ali ele permitiu essa situação, missionária, para você se render aos pés dele, ver que não tinha outra solução a não ser ele, né? Mas ainda assim, parecia que faltava algo, sabe? Parecia assim que ainda eu era assim. Então, eu não sei te explicar com palavras. Às vezes as palavras elas fogem dos nossos sentimentos, né? Mas assim, eu busquei muito no mundo aquilo que eu tentava preencher esse vazio em mim. E aí, quando eu ia para a igreja, eu conhecia Jesus, esse vazio ele começava a ser preenchido. Mas como eu ia sozinha, parecia que eu não tinha força para continuar. Permanecer. Eu sei como é isso. Sabe? Porque o permanecer na igreja, ele não é fácil. Não mesmo. Ele não é fácil. Aí eu ouvia de pessoas que eram minhas amigas, vamos falar assim, do mundo, falava assim, não, você não vai ficar lá nem um mês naquela igreja. Meu Deus. Nossa, crente, nossa, você vai ser aquelas crentona, com aquela saiona, aquele cabelão, nossa, nunca, não combina com você. Meu Deus. Ouvi isso demais. Porque o inimigo usa, né, pessoas para nos puxar, para não deixar a gente cumprir aquilo que Deus usa. E assim, é tão complicado porque aquilo mexe com a gente. Você pensa claro. assim, será que Deus não tem isso para mim mesmo? Então, assim, o permanecer para mim era muito complicado. Eu imagino. Porque, pensa, eu sozinha indo para a igreja com 2 meninas. E aí, nesse meio termo, meu marido, além dele ser jogador de futebol, meu marido foi convidado e ele entrou para a maçonaria. Meu pai era maçom. Ah, seu pai era da maçonaria. Isso, meu pai, além dele vir de uma família espírita, meu pai, ele era maçom, né? Meu pai era o venerável da maçonaria na época. E eu parei de ir aos encontros em que todo mundo se encontravam ali, né, na maçonaria. E aí meu esposo falava para mim assim, engraçado que era toda terça-feira, sabe, irmã? Era o dia que eu ia para a igreja, era o dia que ele ia para a maçonaria. Olha só. E aí ele me deixava na igreja, ia para a maçonaria, voltava na igreja para me buscar. E aí muitas das vezes, quando terminava o culto, eu ficava conversando com alguém ali, e aí ele falava, eu demorava, né? Porque a gente fica conversando, conversa com um, conversa com outro, né? E é ótimo. E aí eu demorava e ele falava para mim assim, eu não sei o que você tem, o que você vê nessa igreja, você demora tanto e eu fico te esperando dentro do carro. E uma coisa que eu aprendi, irmã, assim que eu fui para a igreja, com uma anciã da igreja mesmo, uma irmã do coque, uma irmã de oração mesmo, ela falava para mim assim, Sabrina, nunca bata de frente com o seu esposo. Nossa, isso é importante. Isso é muito importante, irmã. Se você convidar ele para vir à igreja e ele falar que não, respeite o momento dele. Porque assim como você teve o seu momento, ele vai ter o momento dele. Sim. E aí sempre, isso se passaram 8 meses, irmã. 8 meses. Eu ia para a igreja
toda quarta-feira, 2 horas da tarde, orar. Toda quarta-feira. Interceder pela vida dele também. Meu Deus, coisa linda. E aí eu pensava, Jesus, o que eu vou fazer, Senhor? Me dá uma estratégia. E Jesus falou para mim assim, por que você não batizou ainda? Nossa. Aí, olha só, você já tinha começado a ter a intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Foi. Gente. E foi muito rápido. Então eu falo assim que desde lá, por que eu contei que quando eu era pequenininha lá aconteceu aquilo? Porque desde aquele tempo eu ouvia a voz do Espírito, mas eu não tinha o discernimento. Ah, olha só que lindo. Eu já ouvia a voz do Espírito, eu sabia que Deus falava comigo, eu sabia que tinha algo especial, mas eu não tinha aquele discernimento do Espírito Santo. Entendi. Então assim, Deus ele vai moldando a gente. Né? E às vezes eu brinco, eu falo, Jesus, dessa vez o Senhor tem que desenhar para mim. Porque o Senhor tá falando e eu não tô entendendo. Não tô entendendo, Senhor, me ajuda. E aí, quando o Espírito Santo falou aquilo comigo, eu imediatamente falei pra Júlia assim, Júlia, eu tava pensando, ela falou, aí antes de eu terminar de falar, sabe que o Espírito Santo ele comunica, irmã, antes de eu terminar de falar. Ela falou assim pra mim, mamãe, eu já sei o que a senhora vai falar. Que lindo. Que a senhora quer batizar. Eu falei, minha filha. Ela falou, e eu quero também. Engraçado quanto o Espírito Santo teve uma conexão com a Júlia também, muito, né? Desde criança. Muito, o Espírito Santo usa ela muito. Teve e tem, né, Júlia? O Espírito Santo usa ela muito. E aí, eu falo que ela é meu ponto de equilíbrio. Sabe, a Júlia, ela é assim, ela é um presente de Deus na minha vida mesmo. Ela é aquela assim, que quando eu quero decidir algo, Deus usa ela para falar comigo. Olha, que lindo. Além assim, claro que Deus usa a palavra, Deus usa hino, Deus usa várias coisas. Mas quando eu falo, Jesus, confirma isso no meu coração, Deus mostra para ela. Deus mostra para ela. Que lindo, isso é raro, né? É uma conexão muito grande. De mãe e filha. Né? É muito grande. E aí, irmã, ela falou, mãe, eu quero também. Que lindo. E eu acho que nessa época a Júlia tinha 10 anos. E eu me lembro que nós fomos conversar com a pastora Edmar. E nós já estávamos no GCM do pastor Edmar na época. A gente já reunia com os membros da nossa própria igreja nesse GCM. E aí nós conversamos com o pastor Edmar, que nós queríamos batizar. E ele falou, eu perguntei, pastor, mas a Júlia, né, aí ele falou assim, que com a maturidade que a Júlia tinha, ele ia fazer o batismo dela. Porque a questão de esperar é para a criança entender que de fato é o batismo, é Cristo. Mas ela, com essa intimidade que ela já tinha com Cristo. Ela já tinha essa intimidade. E aí, diante disso, nós marcamos um domingo após a escola bíblica. E no nosso batismo estávamos o pastor Edmar, a pastora Lídia, eu, a Júlia e o Espírito Santo. Jesus era nosso convidado especial. Mais ninguém, irmã. Que lindo. Somente nós. Quem precisava estar, estava. Nem meu esposo não foi. Eu imagino, né? E aí, para nós, assim, foi muito difícil essa parte. Mas, ao mesmo tempo, parece que aquilo nos deu, assim, um ânimo para orar ainda mais. Porque quando a gente tem algo bom, a gente recebe ou ganha um presente bom, igual um lindo presente que eu ganhei, a gente quer compartilhar algo com alguém. Justamente. A gente quer dar algo de bom para aquela pessoa também. E eu falava para Jesus assim, Jesus, assim como eu ganhei esse presente, que é a salvação, a vida eterna, eu quero compartilhar. E o meu compartilhar eu quero que seja com o meu esposo. E aí nós começamos a orar, eu e a Júlia. E fomos fazendo campanhas, e intercedendo e pedindo. E aí a irmã foi, sempre toda quarta-feira, ela me colocava para orar. E eu pensava, Jesus, o que o Senhor tem comigo nesse lugar? Às vezes era eu e ela, e mais uma. Às vezes era eu e ela, e tinha uma caixinha de oração. Um alvo de oração. Toda vez a gente orava com os alvos de oração. E aí tinha dia que era só eu e a caixinha de oração, irmã. E eu pensava, Jesus, o que o Senhor tem comigo nesse lugar? Meu Deus. Né? E aí, passado 8 meses do meu batismo,
o meu esposo, a gente fez uma área de lazer lá em casa, e eu, nesse propósito de terminar a área de lazer, sabe quando você começa a fazer uma construção, você não tem pretensão de terminar ela, porque você não vê o final dela? Você fala, eu vou começar, mas eu não sei como que eu vou terminar, porque eu não tinha o dinheiro para terminar. Mas eu falava assim, para honra e glória de Jesus, o dia que eu terminar, a primeira reunião que vai ser feita, que vai ser um culto de mulheres. Olha que bênção. E aí eu coloquei o primeiro tijolo, meu pai me deu o lote de baixo da minha casa, e eu fui e murei, terminei o muro, e nisso eu sonhava com essa área, sonhava em fazer esses encontros de mulheres na minha casa. E aí eu comecei a construir essa área. E nós demoramos um tempo, e ele continuava na maçonaria, e eu continuava na igreja. Até que um dia, à noite, eu ia ter um cantor na nossa igreja, que também era pregador. E eu nem vou citar o nome dele, mas eu convidei ele. Eu falei assim, amor, eu queria hoje que você estivesse conosco. E foi de Deus eu ter convidado ele. Aí convidei ele, e quando ele ia, das poucas vezes que ele foi na igreja conosco, que era Dia dos Pais, era mais ou menos assim que ele ia, quando a Júlia ia fazer alguma apresentaçãozinha, ou a Bia, alguma coisinha assim, que era o dia que ele achava de ir, ele só sentava na galeria, irmã, ele não sentava lá embaixo. Ele não entrosava com ninguém, não conversava com ninguém, ele chegava, subia para a galeria, assistia ao culto, Sim. E terminava e ia. E aí eu convidei ele, falei assim, eu queria muito que você fosse, porque ele tem um testemunho muito forte, e ele perdeu a esposa dele, e Deus deu, né, uma nova oportunidade para ele. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu vou lá. Olha só, Deus trabalhando. E aí naquela terça-feira da maçonaria, ele não foi, e foi para a igreja. Que bênção. E aí quando nós chegamos lá, esse irmão estava pregando, e ele pregava e ministrava louvor ao mesmo tempo. Que lindo. E aquilo ele foi, né? E aí o Wesley, ele gostou muito da pregação dele. E aí quando o irmão estava assim, acho que quase terminando a pregação dele, o irmão cantou um hino. E ele cantava aquele hino, eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Aleluia. Eu quero almas. E aí meu esposo, eu vi que naquele momento o meu esposo quebrantou. Ai, gente, tô arrepiando. Nossa, que lindo. E aí eu vi que aquilo ali mexeu com ele, sabe? De uma forma diferente. E aí ele, naquele meio, aquela tribulação que ele passava, de não dormir à noite, de ter aqueles problemas, que a ansiedade, ela causa isso. Muito. Né? Ele, por várias vezes, ele pensava que ele estava com problema de coração, ele saiu do culto, e aí ele falou para mim assim, nossa, eu tô me sentindo leve, eu tô me sentindo em paz. Que bênção. E Deus deu a paz para ele naquele momento. Ele sentiu algo diferente. E eu falei, ô Jesus, obrigada. Só que aí a gente pensa que a nossa vida, ela é pautada naquilo que nós imaginamos que a gente já viveu, e tá tudo bem ali. Mas Deus tem mais, né, irmão? E aí veio uma tribulação muito forte nas nossas vidas, porque além do meu esposo estar com a depressão, ter a síndrome do pânico, o meu pai teve um problema muito sério nessa época. E o meu pai deu 3 paradas cardíacas. Meu Deus! Meu pai conseguiu receber, ele estava num lugar que não tinha como ele receber socorro, mas um amigo dele, numa roça, tirou a roupa dele, fez massagem no tórax dele. Meu pai tinha um problema de coração seríssimo, eu tinha feito várias cirurgias do coração. Nossa! E aí eu com meu esposo em Goiânia, já indo no médico, e eu recebo a notícia que meu pai estava indo para o hospital e que meu pai não tinha nem 1% de chance de vida, porque meu pai já tinha tido 3 paradas cardíacas. Que isso? E aí naquele momento, irmã, eu vou te falar uma coisa. A gente conhece Jesus, muitas das vezes, de ouvir falar de Jesus. Mas quando você conhece Jesus, pela experiência que você tem com Jesus, é algo diferente. A experiência que Deus nos dá de conhecer a Jesus, ela é uma experiência extraordinária.
Meu pai chegou naquele hospital do coração e eu já estava ali na porta, aguardando ele, com meu esposo doente. Meu Deus. E aí o médico olhou para mim e falou assim: você pode tirar tudo que ele tem, que eu vou subir com ele para UTI. E ali eu tirando e eles andando, e eu fui, querendo ou não, eu acabei subindo para aquela UTI. E quando eu cheguei naquela UTI, meu pai deu uma outra parada cardíaca. Irmão, meu pai ficou 5 minutos morto. Eu encostei numa pilastra. Eu olhava os médicos eles estavam ali, ó, tentando reanimar meu pai. E meu pai não voltava. E eu olhei para uma parede, eu não sei se existe essa janela ou se Deus abriu essa janela. Mas eu vi uma janela com uma luz muito forte dentro daquela UTI. E eu falei: Jesus, se o Senhor é aquele Jesus que eu ouço naquela igreja, que o Senhor dê vida para o meu pai. Eu preciso que o Senhor dê vida para o meu pai. Meu pai precisa conhecer o Senhor. Dentro daquele hospital, irmã, eu não sei te explicar. A experiência que a gente tem com Jesus, ela é uma experiência assim que, é igual eu tô te falando, é só se você viver a experiência para você contar, para você se alegrar e saber que foi Deus que fez. É verdade. Irmã, por Deus, a hora que eu terminei essa oração, o médico que estava ali, ele estava com um desfibrilador na mão, porque ele já tinha tentado choques no meu pai. Ele falou: eu não aceito, em nome de Jesus, eu rejeito a sua morte. E ele colocou o desfibrilador de novo no peito do meu pai. E meu pai sentou na cama. Naquele momento eu gritei, eu falei: aleluia, Jesus. Porque foi a primeira experiência, assim, profunda que eu tive com Jesus. De um pedido lá do fundo da minha alma, sabe? Que Jesus atendeu e foi tão instantâneo que eu falei: meu Deus, o que aconteceu nesse lugar? E o médico olhou para mim e falou assim: menina, um médico muito novo, e ele atende lá ainda, e ele ainda é o nosso médico. E ele falou assim: eu já tinha feito 5 choques no seu pai não tinha voltado. O que é isso? Eu falei: Jesus. Aleluia. Eu falei: Jesus. Ele falou: olha, é só Jesus para fazer isso. E aí quando eu falei com ele, ele olhou para mim e falou assim: você é de qual igreja? Eu falei: da Assembleia de Deus. Ele falou assim: Deus seja louvado. Aleluia. Porque hoje eu saí da minha casa de manhã, eu tô com a minha filha internada. Ela tá na UTI. Meu Deus do céu. Eu vim trabalhar e eu falei para Jesus assim: Jesus, se o Senhor me permitir salvar uma vida hoje, eu sei que o Senhor vai dar a salvação da minha filha. O Senhor vai curar ela. Fala comigo, Jesus. E Jesus permitiu meu pai sentar. Meu Deus. Aquilo, irmã, foi como assim, sabe, foi um bálsamo de cura para minha alma. E pro médico também. E para aquele médico, ele olhava em mim, acho que ele não acreditava no que estava acontecendo. Eu olhava pro meu pai, eu queria, sabe, eu queria falar desse Jesus pro meu pai, naquele momento ali. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar assim: pai, Jesus existe. Deixa tudo e vem para Jesus. Não consegui. Porque eu pensava que era do meu jeito. Eu pensava que era da minha forma. Eu pensava, sabe, assim, quando você aceita Jesus e que você acha que todo mundo quer o mesmo Jesus que você conheceu. Eu sei. E a nossa vontade, às vezes, é pegar um pedacinho de papel, escrever e colocar dentro da cabeça da pessoa: Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus tem algo sobre a sua vida. Jesus tem mais para você. Saia dessa, venha para Jesus. Né? Às vezes a gente quer gritar para o mundo inteiro. E eu não conseguia falar para o meu pai de Jesus. Olha só, meu Deus. E sabe o que mais me chama a atenção na igreja que eu congrego? E eu acredito que isso é igreja. É que, mesmo assim, eu tendo pouco tempo que eu estava naquela igreja, mesmo meu marido ainda não tendo aceitado a Jesus, as irmãs, elas me ligavam, elas falavam assim: Sabrina, eu estou em oração
essa noite nós vamos fazer uma vigília de oração pela vida do seu pai. Nós estamos em oração pela vida do seu esposo. Irmã, isso é o diferencial na nossa vida. Isso é o diferencial. Toda a diferença. E aí, muitas das vezes, eu encontrava aquelas outras amigas minhas, né? De quando eu me relacionava em outro lugar. E elas não tinham essa percepção. E eu precisava tanto ouvir isso. E eu falava, Jesus me deu o lugar certo com as pessoas certas. Amém. É por isso que Jesus, ele escolhe o nosso lugar. Verdade. Jesus, ele tem prazer naquele que tem prazer em estar na sua presença. Ele tem prazer. E eu não me sentia mais no meio daquelas pessoas. Eu não sentia mais que eu fazia parte daquele meio. E aí aquilo parece que foi transformando a vida e o coração do meu esposo. Sabe? Aquelas irmãs estavam me ligando. E eu comecei a orar na madrugada. Porque eu não sabia o que era isso, irmã. Eu não tive ninguém para me ensinar o que era orar de madrugada. O que era jejuar. O que era jejuar. Eu me lembro que quando eu saí desse hospital, meu pai ficou 11 dias nesse hospital. 10 dias nesse hospital. Eu me lembro que quando eu saí desse hospital, acho que no 8º dia, que a gente já estava buscando, eu ia e vinha de Goiânia quase todos os dias, porque eu tinha criança pequena, meu esposo me dava o suporte para cuidar das crianças, e eu ajudando a minha mãe, porque a minha mãe não dava conta de ficar sozinha no apartamento com meu pai. Eu me sentei no saguão e eu estava tomando um café. E aí chegou uma senhora, sabe aqueles Novo Testamento pequenininho, azulzinho, que a gente deixa distribuído ali, que os gideões distribuem, né? Eu estava sentada ali tomando um café e pensando, falando de Jesus, obrigada, né? A família do meu pai, todo mundo, né, muito maravilhado com aquilo que Jesus já tinha feito sobre a vida dele. Aí, eu, sentada ali naquele lugar, veio uma senhora, tão amável, tão doce, tão meiga, bem pequenininha, e ela, assim, ela agachou perto de mim, e ela disse assim, Jesus é contigo, minha filha. Que lindo. E ele te mostrou algo que poucas pessoas vão ter. E aí, quando ela falou assim, sabe quando o seu coração, assim, ele se enche de um amor tão grande? E eu comecei a chorar e ela disse assim, ela falou, o seu pai, ele vai ser salvo. Aleluia, Jesus. Mas você precisa servir a Cristo de todo o seu coração. Ainda assim, eu pensava que eu já estava servindo a Cristo, sabe, irmã? Porque eu já estava na igreja. Mas o servir a Cristo não é estar na igreja. É verdade. Né? Não é fazer parte do corpo da igreja. Servir a Cristo é você estar em comunhão com o corpo da igreja. Servir a Cristo vai muito além disso. Né? Vai muito além disso. E aí, quando ela disse aquilo, eu abracei ela, senti uma paz. E ela disse assim para mim, hoje Deus derrama sobre você um dom. Abra suas mãos. Eu abri as minhas 2 mãos assim, ó, sobre ela. Ela colocou as 2 mãozinhas dela bem pequenininha sobre a minha mão. E eu recebi o dom que Deus estava me dando. Que lindo, Jesus. E eu achei aquilo tão interessante que aí eu tenho uma prima, e era a única da minha família na época que era crente, e eu liguei para ela e falei assim, me fala, o que está acontecendo? Ela falou assim, o que é isso? Porque a gente fica muito, eu nunca tinha passado por essa situação, e ela falou assim, Jesus mandou um anjo para te dizer. E eu falei para ela, mas menina, mas como que pode? E depois, aí minha mãe chegou no saguão do hospital e eu queria mostrar essa senhorinha para minha mãe. E eu fui procurar essa senhorinha e eu me lembro que eu saí, eu procurei lá fora, procurei em todos os lugares. E eu não achava ela. E eu comecei a contar para minha mãe ficava olhando para mim, tipo assim, minha filha tá doida, né? Não tem ninguém aqui, né, com essas características. Ninguém com essas características. E aí, depois de 3 dias, meu pai saiu do hospital, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí nós
o meu esposo tomando a mesma medicação e ele ficava aqui me ajudando. E nós continuamos. E aí, como eu já tinha me batizado, eu já estava indo para a igreja toda terça, toda quinta, todo domingo, né? Já estava assim, ele já estava ficando preocupado de certa forma, incomodado, e eu sei que era o Espírito Santo que estava incomodando ele, né? E ele já tinha ido, já tinha assistido esse culto, já tinha visto o milagre do seu pai. Já tinha visto o milagre do meu pai. Deus permitiu ele estar ali muito próximo. Olha aí. Né, naquele dia em que nós estávamos juntos em Goiânia. Estratégia de Jesus. Isso. E aí ele viu tudo aquilo que Jesus já estava fazendo. Né? Depois daquilo, meu pai colocou o marca-passo, colocou um novo estente no coração, e Deus deu para ele mais alguns anos de vida. E aí ele começou. E aí, nesse meio termo, ele começou assim, acredito que a olhar com olhos diferentes. Começou a faltar na maçonaria toda terça-feira. Né? Quem é esse Jesus? Isso. Né? E eu também estava curiosa para saber quem era esse Jesus dessas irmãs que me ligava e falava que ia orar de noite, de madrugada, que ia levantar clamor. Só. Então Jesus despertava nele a sede por ir para a igreja e despertava em mim a sede da oração. De buscar mais. De buscar mais. Né? É só Jesus. Então, assim, só Jesus para fazer isso. E aquilo foi mexendo muito comigo, e eu comecei a orar na madrugada, comecei a fazer clamores de madrugada, e comecei a interceder. E tinha madrugada que eu não conseguia, eu dormia, né? E quem nunca, né? Eu dormia, eu não conseguia concluir. E muitas das vezes ele acordava e eu estava na mesa, deitada em cima da Bíblia, e ele falava, meu Deus, o que está acontecendo? Então, ele ver essas coisas que estavam acontecendo foi muito importante. Meu Deus. Né? Foi muito importante. É o agir do Senhor ali, a estratégia que Deus usa. Exatamente isso. E aquilo foi muito importante para ele. Ele começou a faltar aos encontros lá da maçonaria, na terça-feira, começou a ir na igreja. E aí ele ia na igreja e eu falei, Jesus, olha o negócio acontecendo. Glória a Deus. Olha o negócio acontecendo. E um dia nós saímos da igreja, ele tinha ouvido o pastor Edmar numa pregação. E aí, e ele gostava muito, né, da pregação do pastor Edmar, e eu acho que isso contribui muito pela afinidade que a gente tem. Sim. Com a igreja, com os irmãos. E aí ele, quando chegou em casa, ele falou para mim assim, tem uma coisa diferente acontecendo aqui em casa. Olha. Eu falei, tem. E a área que eu contei para vocês lá no início, ela já estava quase sendo terminada nesse tempo todo que estava acontecendo. E aí ele falou assim, eu gosto muito de ir na igreja, estou gostando muito de ir na igreja. E eu estou me sentindo melhor. Da ansiedade, dos remédios. Eu estou achando que essa noite eu vou tomar só metade desse remédio. Eu falei, então mesmo, Jesus vai te libertar. Na outra semana nós precisávamos voltar no médico. Aí eu pensei, falei, nossa, eu vou contar pro médico, né? E aí, porque Deus é um Deus de detalhes, irmã. Sim. Principalmente na minha vida. Deus faz as coisas nos detalhes na minha vida. Quando nós chegamos no consultório do médico, na semana seguinte, meu esposo com um remédio, aí o médico pegou o vidrinho do remédio e falou para ele assim, você acha que esse remédio vai te curar? Meu esposo falou, vai. Ele falou, não. Esse remédio aqui, ó, ele não vai te curar. O que vai te curar é Jesus. Meu Deus. Se você não tiver Jesus, nada vai acontecer. Você pode tomar esse remédio aqui pro resto da sua vida, que você não vai ser curado. Você quer ser curado? Aí meu esposo falou, quero. Ele falou assim, então, você precisa ter Jesus. Meu Deus, Deus usou. Irmã, eu quase caí da cadeira. Não, como não? Eu também cairia. Porque ele é um psiquiatra. Hoje ele dá entrevista na Rádio Paz, ele é muito conceituado. Eu oro muito pela vida dele, porque eu sei que ele foi um instrumento de Deus na vida do meu esposo, na minha vida. Meu Deus, como foi? Né? E aí, para um médico, psiquiatra, olhar para um remédio e falar isso para um paciente, aí quando nós chegamos em casa, ele veio, né, todo pensativo, eu deixei ele com os botões dele, pensando. Né? Eu nunca fui assim, de ficar muito de cima, sabe?
E aí quando ele chegou aqui, nós, passado alguns dias, fomos para a igreja novamente, ele ouviu uma nova pregação, e quando estava nessa pregação, eu me lembro bem que o pastor Edmar falou sobre carregarmos o Espírito Santo, carregarmos aquilo que Deus tem para nós. E quando o pastor Edmar falava sobre isso, ele chorava compulsivamente. Meu Deus. Ele chorava, e ele falava, você quer a cura? Então, você precisa ter o Espírito Santo. Não, parece que combinou, né, os dois. Aquilo foi algo assim do céu. Foi. Do céu, sabe? Sobre as nossas vidas. Quando terminou o culto, ele me deixou assim num cantinho e saiu e foi conversar com o pastor. E eu fiquei intrigada, mas ao mesmo tempo eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu não ia. Queria dar liberdade. Sabe quando você ele, fica, né? Sabe? E aí quando ele voltou, nós fomos direto para casa e ele não comentou nada. E quando chegou em casa, ele falou para mim assim, eu vou me batizar domingo. Ai, Sabrina, seu coração, hein? Que lindo, meu Deus do céu. Como Deus trabalha. Falou, vou me batizar domingo. Irmã, mas assim, nesse meio termo, eu preciso abrir um parênteses, por quê? Porque ele já tinha deixado de ir aos encontros da maçonaria, mas na maçonaria ele precisava assinar um documento para ele não ser mais membro da maçonaria. Porque eles precisam ter esses documentos. Uhum. E nesse meio termo que tudo isso estava acontecendo, dessa bênção toda que Jesus já tinha feito sobre a vida dele, o pessoal da maçonaria faziam visitas, não deixavam a gente, não, vamos só afastar, não vamos assinar o documento. Não, a gente quer o documento. Não, porque aí, sabe, eram N reuniões, iam na minha casa e tentavam. E meu esposo ficava assim e tal. Aí, um dia, meu esposo, ele veio conversar comigo e ele falou assim, Sabrina, o que eu faço? Eu já tô sem saída. Sem graça já também, né? Eu falei, olha, quando Deus nos prometeu, Deus falou que seria por completo. Justamente. Deus não falou para nós que seria pela metade. Deus falou que faria e faria por completo. Naquele momento, ele falou assim para mim, então eu vou marcar a reunião e vou pedir o documento. Eu falei, pode marcar que eu vou assinar. Aí eles vieram, passado alguns dias, eles vieram, sentaram na nossa mesa, e aí eles falaram para mim assim, você tem certeza que é o que você quer? Eu falei, absoluto. Como eu nunca tive a maior certeza na minha vida. Eu quero que meu marido sirva a Cristo. Deus gera convicção no nosso coração. No nosso coração e paz. Né? E Deus traz aquela paz. Eu tinha paz. Só que, no meio disso tudo, era meu pai, que era o venerável. Nossa. Aí complica, hein? Entendeu? Era meu pai que estava perdendo um membro e que esse membro era o próprio genro dele. Nossa. Isso depois do milagre. Ele já tinha falado que queria batizar, né? Não, eu falo assim, do seu pai. O milagre do seu pai. Depois do milagre do meu pai. Meu pai continuou maçom. Depois eu tenho que vir outra vez para continuar o contar sobre o milagre da salvação do meu pai. Meu Deus. Jesus é lindo. Igual você falou agora, missionária. Quando Deus faz, ele faz por completo. É por completo. É por completo. Eu não tenho dúvida. Ele é um Deus de obras completas. Ele finaliza um ciclo para que outro ciclo comece. Porque você não tem como. Paulo fala para nós assim, ó, que não tem como nós experimentarmos a conversão sem a santificação. Nós precisamos ser transformados primeiro. Verdade. Nós precisamos ter esse conhecimento. Porque não tem como, irmã, nós não sermos transformados e queremos viver um pé lá e o outro dentro da igreja. A conversão é isso, né? A conversão é isso, é você deixar... Transformação. Isso, é uma transformação completa, né? É o nascer de novo. Sim, de fato. É de fato, né? É uma escolha, né? E aquilo gerou problemas na minha família, gerou problemas na minha casa. Nossa, eu tive que lidar com N problemas. Seu pai ficou chateado. Por algum tempo ele ficou chateado, com certeza.
né? E assim, mas eu sabia que Deus estava tomando conta de todo o propósito que estaria acontecendo ali naquele momento. E aí assinou o papel? Aí eles foram lá em casa naquele dia, nós assinamos o papel que nós estávamos desvinculando, que nós não queríamos mais ser membro, e foi uma bênção. Ficamos em paz, mesmo diante da tribulação, dos problemas, que, né, claro, que iam surgir nas adversidades que o inimigo ia lançar sobre as nossas vidas. Mas eu penso que tudo isso também já era para nos forjar na fé. É verdade, Deus permite essas provas, né, para ser aprovado. Não tem jeito, não tem jeito. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida é nos ensinando. Eu vou permitir isso aqui, filha, porque daqui você vai aprender a ser mais forte, daqui você vai aprender a orar, aqui você vai aprender a me buscar mais. Exatamente, é sobre isso. E então, quando assinamos esse documento, eu falei para ele, você vai se batizar quando você assinar o documento. Assinamos o documento, e aí no domingo, ele se batizou, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ele foi batizado. E a minha área ficou pronta. E aí, nesse meio termo, para você ver assim, o tanto que o Espírito, às vezes, ele mexe conosco de uma forma diferente. Essa área ficou pronta e eu fiz um manancial de mulheres na minha casa. Olha que bênção. Convidei as irmãs, a pastora, com a bênção dela, estivemos lá em casa. Primeira festa inaugural daquela área foi o manancial de mulheres. Uma alegria em receber aquele monte de irmãs da minha casa. Imagino. E aí minha casa toda preparada, a ministrante, tudo organizado lá embaixo. Quando eu subi na minha casa para pegar a minha Bíblia, eu tinha uma cristaleira dentro da minha casa. E aí quando eu pus a mão na Bíblia para descer, porque as irmãs já estavam todas na área me aguardando. E você tinha esquecido a Bíblia lá dentro. Eu tinha esquecido a Bíblia lá em cima. Quando eu voltei, eu peguei a Bíblia, eu escutei um estouro dentro da minha casa. Misericórdia, tô arrepiando de novo. E aí as irmãs vieram todas correndo, chegaram na porta, né, para saber o que estava acontecendo, né, ali, o que tinha acontecido, porque foi um barulho muito grande, né? E eu tinha uma cristaleira na primeira sala, cheia de taças e coisas que eu tinha ganhado ainda do meu casamento. Irmã, e eu falo que o inimigo ele fica furioso. Claro que fica. Quando ele perde, né? Essa cristaleira, ela estourou, ela arrebentou. Meu Deus. Os cacos de vidro, eles caíam no chão, mas eles não caíram no chão e ficaram. Como a gente vê um vidro quando ele quebrou, tá ali. Quebrou e tá ali para você limpar. Ele caiu e ele pulava do chão como se fosse uma pipoca. Ele estourava no chão. Então eu falo que a quebra da maldição ali, ela foi por completo. Gente. Sabe, assim, Jesus permitiu aquilo ali tudo, para que eu soubesse e eu tivesse certeza no meu coração que meu marido estava liberto daquele mal que estava afligindo tanto o espiritual dele, quanto que ele estava a mente, a alma, praticando ali, né, naqueles lugares, que eu não sabia nem o que ele estava fazendo, né? E aquilo foi muito importante. Meu Deus. E as irmãs ficaram todas chocadas, todas assim preocupadas. Eu falei, se machucou. Se machucou, e eu falei, não. E eu estava no meio, no centro, e tudo cheio de vidro em volta. E eu pisava no vidro e os vidros pipocavam para cima. Meu Isso Deus, as irmãs viam. As irmãs viam. Era olho nu. Aí falei para elas, vamos deixar do jeito que tá, vamos seguir o contexto do manancial, porque o nome do Senhor vai ser glorificado, e depois a gente limpa isso aqui. Foi uma bênção, o manancial, tudo uma bênção. Quando nós terminamos o manancial, meu esposo chegou, falei para ele, agora você vai me ajudar a desvendar o mistério. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Que eu abri a porta da casa, que eu tinha fechado a porta, que eu fiquei com medo, né? Ele não tinha visto Não, ainda. Porque era só de mulheres, né? Ele tinha saído para deixar a gente mais à vontade.
Quando ele entrou, eu abri a porta, que ele viu aquela situação, ele falou, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, para você ver. A fúria e ao mesmo tempo entendendo que está no caminho certo. Está no caminho certo, exatamente. Aí ele falou assim para mim, falou, então vamos limpar tudo isso. Aí começamos a limpar. E aí ele terminando de limpar ali, ele foi no banheiro. Quando ele chegou no banheiro, ele me chamou, falou assim, amor, você tá pensando que é só isso daí? Não é não, vem aqui que eu quero te mostrar algo. No banheiro do quarto, banheiro do meu quarto, que fica fechado, que só eu e ele usamos, né? Bem reservado, que não tem abertura nenhuma. Aí quando eu entrei no banheiro, irmã, um sapo desse tamanho dentro do vaso. Misericórdia. É uma coisa que não tem como, né? Não tem como. A porta fica fechada pelo ralo. Sabe? Então, assim, são muitas coisas, muitas experiências que Deus tem permitido a gente viver. E tem gente que não acredita nessas coisas, né? Eu acho assim, eu fico pensando, gente, como é que não acredita que o mundo espiritual existe? Ele existe. E aí? E aí ele meu marido toda a vida ele foi assim muito centrado e ele não tem assim, né? Vamos falar assim, medo dessas coisas, ainda bem, né? Eu falo que o chamado dele é libertação, né? É libertação, é bem diferente. E aí ele pegou com a mão, colocou dentro de um saquinho, levou lá pra fora, deu umas pauladas, matou, e o bicho não morria, e foi virando aquela situação, e ele tacou fogo no bicho, e não morria, enfim, ele não queria morrer, misericórdia, e ele batia e ficou nessa situação, até que ele morreu. Né? E nós limpamos tudo, quando terminou nós ligamos para o nosso pastor, para a nossa pastora, e contamos, e aí naquele momento, o pastor Edmar, muito abençoado, né? Nos deu uma luz, vamos falar assim, uma direção, né? E falou conosco ali, orou conosco. Nós sentimos aquela paz, sabe? Então, assim, a minha conversão, ela foi algo que eu contei a minha conversão e a conversão do meu esposo juntas. Porque não tem como a gente desmembrar, né? Porque eu tenho um texto que eu carrego muito comigo, e eu até quero ler ele aqui, que está lá em Filipenses, no capítulo de número 1, e o verso de número 21, que fala para nós assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Porque esse é um processo contínuo, né? É um processo contínuo de transformação. A conversão, ela é um processo contínuo. Então, nós não podemos deixar isso, né? Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. É verdade. Nós não podemos, por muito tempo também, usar o nosso histórico, a nossa vida, como uma desculpa para não seguir a Cristo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar com que os nossos problemas e as nossas aflições elas sejam maiores do que aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Com certeza. Né? Outra coisa assim, que fala muito ao meu coração, e que eu acho que a melhor parte de tudo, é que esse evangelho que transforma, como Paulo ensina para nós, né, é o evangelho que está aberto para mim e para você. É o evangelho que alcança todos nós. Né? Porque Paulo, aquele tempo em que ele andava ali na estrada de Damasco, muitas das vezes as pessoas olhavam para ele e pensavam assim, Paulo, por que me persegues? E assim somos nós antes de conhecer a Cristo, né? Mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor fala lá em Atos 9, que quando Paulo já estava ali atordoado com aquilo ali, ele olha, né, para Jesus e pergunta, quem és tu, Senhor? E eu perguntava para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem comigo? E aí eu vejo que hoje o que o Senhor tem para mim, para você, é isso, é exatamente isso, é a palavra, que é viva e eficaz. Verdade. Né? O que ele tem para nós é que mesmo andando no caminho errado, como Paulo estava, mesmo perseguindo cristão, como Paulo estava, mesmo sendo, né, Jesus transformou ele, mudou o nome dele. E Jesus pode fazer isso comigo e com você. Jesus, ele tem esse poder, porque a nossa vida, ela é o testemunho.
Nossa vida ela é o testemunho de como Deus pode usar pessoas improváveis como eu, como cada um de nós, né, para que o propósito dele seja cumprido. Que nós sejamos esse exemplo de transformação, que nós sejamos esse exemplo de redenção em Cristo. Porque, às vezes, não é porque nós somos bons, irmã, é porque, muitas das vezes, o Espírito Santo que habita em nós damos voz a Ele. Nós damos lugar para Ele adentrar e transformar. Verdade. Porque muitas pessoas, elas olhavam para mim e falavam, você não vai ficar uma semana na igreja. Eu tenho uma coisa com uma pessoa que ela era praticamente de dentro da minha casa, frequentava todas as festas, as mesmas coisas que eu, e ela nunca tinha falado de Jesus para mim. Olha só. E era cristã? E ela era cristã. E quando eu fui para a igreja, ela mesma falou para mim, ela falou assim, Sabrina, eu acho que você não vai ficar um mês na igreja. Então, quero dizer para você, assim, que esse testemunho é um processo longo, irmã. É um processo muito longo, ele não acaba aqui, ele é constante na minha vida, eu preciso me moldar a cada dia, eu preciso dar lugar para o Espírito Santo. Eu confesso que quando eu estava me preparando para vir para cá hoje, eu fiquei muito preocupada, muito ansiosa, porque eu falei, Jesus, o que o Senhor quer comigo naquele lugar, né? Mas eu vejo que são pessoas improváveis, que às vezes você que está nos ouvindo hoje, você está se sentindo tão improvável, tão pequeno, tão distante daquilo que um dia Deus te prometeu, mas eu venho com uma palavra para te dizer nessa tarde. As promessas do Senhor, ela não tem data de validade. Aleluia. As promessas do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Não importa o tempo, basta que você se posicione, que você se coloque no lugar, que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus para estar trabalhando na sua vida, para estar gerenciando. Eu contei várias partes aqui de várias coisas que aconteceram na minha vida, mas se eu não tivesse buscado em oração, em jejum, hoje eu estaria como Saulo ainda, perdida no mundo, perseguindo, fazendo, não que eu não faça coisas erradas e que eu deixei de ser uma pecadora, longe disso, mas hoje eu tenho discernimento, a voz do Espírito, de que o processo é contínuo, irmãos. Aleluia. Que nós precisamos dar lugar, porque o mesmo homem que escreveu essas cartas, que foi Paulo, que tanto fala conosco, é o homem que foi transformado. Ele é aquele que foi transformado. Ele é aquele que se permitiu viver o extraordinário de Deus, irmã. Ele se permitiu ser transformado. Ele se permitiu nascer de novo. Que eu e você, nós possamos ser esse agente transformador. Esse agente semeador da palavra. Esse agente em que nós estamos pregando, mesmo calados. E com as nossas atitudes as pessoas vejam Cristo em nós. Eu creio que, em nome de Jesus, esse podcast, Café, né, Fé com Café, ele vai atingir um número muito grande de pessoas, irmã, porque é da vontade de Deus. Eu creio. Né? E saber, assim, de onde eu vim, só me dá mais motivos para continuar na fé, entendendo que meu alvo é o céu. Aleluia. Entendendo que para onde eu vou, né, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá nenhum tipo de dor. Então, assim, é isso que nos faz, né, prosseguir. Entender que um dia nós estávamos lá, naquele desespero, naquele momento de dor, de angústia, de tribulação, e que hoje nós estamos aqui segurados nas mãos de Jesus. E que o momento vem de desespero, de angústia, de tribulação, porém que segurados na mão de Jesus, o caminho é muito mais fácil de ser cruzado. Muito mais fácil. Então, diante, assim, desse tempo, né, que nós passamos aqui, que esse testemunho possa inspirar você e possa trazer uma palavra de conforto para alguém, né, que esse testemunho possa alcançar a vida de alguém, que esse testemunho também possa servir de propósito, amém, né, para que essa pessoa se sinta amada, querida,
cuidada, Aleluia. né? Que essa palavra venha trazer esse conforto ao coração de cada um dessas pessoas que forem ver, ouvir, né? Estar conosco Amém, Jesus. nesse podcast. E eu quero agradecer a oportunidade, dizer assim que é um prazer, né, estarmos aqui e contar um pouquinho da minha vida, né? Então, esses dias eu encontrei uma pessoa que me disse assim: Sabrina, você tem tão pouco tempo e já tem tantos testemunhos a ser contados. E eu louvo a Deus por isso, sabe, irmã? Porque Deus tem me permitido viver o extraordinário dele aqui. Glória a Deus, aleluia. E em nome de Jesus, que o nome dele seja glorificado através desse testemunho. Amém, vai ser. Que em nome de Jesus pessoas sejam alcançadas. Aleluia. E que o ponto-chave dele seja que nós estamos nesse processo contínuo de transformação e de fé, nessa caminhada cristã, que não é fácil, mas segurados nas mãos de Jesus. É muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir esse Jesus vale a pena. Que transforma. E é tão engraçado que eu quero aproveitar e compartilhar com os irmãos, com as irmãs, né, que estão nos assistindo agora nesse momento, todos os nossos espectadores, que toda vez que nós vamos iniciar aqui a gravação do podcast, nós temos o costume de orar, né, entregando a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, a glória, porque é tudo para Ele que nós fazemos aqui. E quando a missionária Sabrina chegou, nós oramos como de costume, e o Espírito Santo falava no meu coração: além desse testemunho servir para edificar a sua vida, a vida do seu esposo, a sua família e de muitos milhares de pessoas que eu vou alcançar, ele também ia servir para te lembrar, missionária. Amém. Para te lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. Glória a Deus. E de tudo que Deus tem feito desde quando você nasceu. Você foi escolhida no ventre da sua mãe. Eu creio. Para que hoje você pudesse estar testemunhando aqui. E para que essas pessoas que vão ver possam ser edificadas. E para entender duas coisas. Primeiro, que Jesus tudo pode fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, aproveitando o gancho desse testemunho maravilhoso aqui. Não há nada que Jesus não possa fazer. Amém. Apenas creia. Entregue seu coração, a sua vida de fato. E a segunda coisa, permita-se ser transformado. Glória a Deus. Transformada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Porque, como nós dissemos aqui, foi muito bem dito pela nossa missionária Sabrina, é um processo, é uma transformação. Todos os dias nós somos transformados. Todos os dias nós somos convertidos a Cristo. Porque o pecado, diz a palavra, ele bate a porta todos os dias do nosso coração. Mas aí o que acontece? Esse Deus que nos transforma, ele vem novamente, nos perdoa, nos convence do pecado. O Espírito Santo está aqui conosco nessa terra, dentro de nós, para nos convencer do pecado. E é através desse convencimento ao pecado é que a gente entende que nós estamos desagradando a Deus. E ali novamente ele nos converte. Ali novamente ele tem misericórdia. E ali novamente ele nos transforma. Aleluia, a transformação Jesus. Do Senhor é diária na nossa vida. É verdade. Então se permita ser transformada, assim como a missionária Sabrina foi e está sendo, assim como eu fui e estou sendo transformada. Glória a Deus. E ali quando você lê a palavra, quando você frequenta, né, aquele culto que você vai cultuar a Deus, que tem os cultos de ensino, culto onde da família, onde oram, onde ensinam a palavra missionária, ali nós estamos sendo alimentados. E através deste alimento, que é o pão da vida, chamado Jesus, aleluia, que é ofertado a nós, ali a gente vai sendo transformado aos pouquinhos, até que ele venha, né, para buscar a nossa vida. Eu queria só deixar um versículo que eu falo que eu gosto de ler ele, meditar nele quase todos os dias, e eu trouxe ele para vocês. Está lá em 2 Coríntios 5:17, fala para nós assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha só, as coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Olha que lindo. Olha que versículo lindo. Jesus deixou para nós. Então, todos nós temos esse alcance. Todos. Né? E eu acredito o seguinte, que esse evangelho ele está aberto a todos, assim como a senhora falou, e que não há, naquele grande dia, quando haverá o julgamento, não pode dizer assim, não, eu não ouvi falar. Não, eu não conhecia, né? Então não perde tempo. Eu sei que você que vai assistir pode ainda não conhecer, né? Ou não estar ainda firme nos caminhos do Senhor, mas porém você está ouvindo através deste podcast a falar de Jesus. A hora é agora, né? A hora é agora. Entrega a sua vida para Jesus de fato. Não deixa para depois. Não né? deixa, porque só Ele sabe o dia e a hora. Porque haverá sim o arrebatamento da igreja, assim como foi prometido em Apocalipse. Mas Jesus está voltando todos os dias. Todos os dias ele volta para milhares e milhares de pessoas. E a gente não sabe qual é a nossa senha, né? Exatamente. Não deixe para depois. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Coríntios. O evangelho está sendo pregado. Jesus está sendo apresentado. Amém. Não deixe para depois. Amém? Glória a Deus. Jesus te ama. Jesus tem um propósito na sua vida. É verdade. Amém. Missionária, não tem nem como agradecer, né? Eu confesso que ela me mandou mensagem de manhã, disse que estava nervosa, que estava já há muitos dias orando, né? E desde quando eu a convidei, jejuando, fazendo propósito por este dia aqui. Por quê? Porque nós sabemos que o seu testemunho vai alcançar muitas vidas, vai edificar vidas. Ali, às vezes, a pessoa está passando por algo que está desacreditado já, né? Fala, não tem mais solução. E com esse testemunho, né, com os testemunhos que têm passado aqui pelo podcast, missionária, Deus fala conosco, Amém. tem solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus pode restaurar, Deus pode ressuscitar, como ressuscitou seu pai. Glória a né? Deus. Pode converter, pode tirar de lugares obscuros ali, onde o inimigo quer tragar a sua alma e levar para o caminho da luz, onde vai haver salvação. Olha que lindo. Que bênção, né? Então eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela sua vida, pelo carinho que você tem conosco, com a minha família, por essa disponibilidade que eu sei que também você tem uma vida corrida, né? É trabalho, é casa, é filho, e a vida da mulher é bem corrida, é a obra do Senhor. Então, muito obrigada. Amém. Que o Espírito Santo possa retribuir 100 vezes mais a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família, abençoando o presbítero Wesley. Um grande abraço pro senhor, viu? Que testemunho lindo de conversão, mas eu sei que ainda tem muito mais. Um dia o senhor vai vir aqui contar para nós o testemunho, né, do senhor. Ele tem que contar, porque depois de um mês que ele converteu, que ele batizou, eu esqueci de contar essa parte. Depois de um mês que ele batizou, eu, assim, muito didática, né, que eu sou sempre muito didática, viu, irmã? Aí eu orando na madrugada, o Espírito Santo falou pra mim assim, compra um terno pra ele. Aí eu fui lá em Goiânia e comprei um terno pra ele. E era o aniversário dele, e aí eu trouxe esse terno e coloquei lá e falei pra ele, ó, o seu presente de aniversário. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Eu falei, abre, é seu presente. Aí ele abriu, olhou, falou assim, mas um terno? Aí eu falei, um terno. Aí ele, por que um terno? Porque quando ele tava lá na maçonaria, nas reuniões, ele tinha que vestir terno. E ele não gosta? E ele não gostava muito, não. Mas aí eu peguei e falei pra ele, porque Jesus falou pra mim que você vai ser obreiro da casa do Senhor. Meu Deus! E aquele terno não vai te servir mais. Aí ele pegou e falou, e riu, sabe? Falou pra mim assim, você é muito engraçada. Não tem nem um mês que eu batizei. Aí ele ficou um mês no estacionamento. Sabe de nada. Sabe de nada. Ele trabalhou um mês no estacionamento, ele estava no estacionamento trabalhando. Aí a irmã chamou ele para ele trabalhar lá dentro e já consagrou ele diácono. Olha isso. E aí na sequência, né? E vestiu o terno. Vestiu o terno. Vestiu o terno. Então o terno já estava compro. Meu Deus. Um mês antes dele ser consagrado, Deus me deu que o terno dele era para eu ter compro. E eu fui lá e comprei. Lindo, Jesus.
Olha Deus isso, é bom, gente. né? Não, é incrível, assim, a bondade de Deus conosco. Deus nos avisa, nos alerta, nos mostra. Não tem como não querer servir esse Jesus, Sabrina. Não tem como. Não tem. Não tem como não glorificar o nome desse Deus que nos avisa. Às vezes eu pergunto para ele, eu falo, amor, onde nós estávamos? Que nós não corremos para Jesus antes. Pois é. Estávamos perdidos. E ainda bem que Jesus nos alcançou. Jesus nos alcançou. Presbítero Wesley, uma bênção, senhor, sua família, que Deus abençoe a vida do senhor. Vai vir aqui contar o testemunho no podcast, assim como a missionária Sabrina. Que Deus abençoe sua família. Deus abençoe a senhora missionária. Abençoada. E eu quero pedir para a senhora orar, finalizando, né, o nosso podcast de hoje. Foi uma bênção e que edificou muito as nossas vidas. A gente ouve e isso edifica a minha vida. Primeiro a minha vida e a vida do meu esposo, que está aqui, né? E aí depois as outras vidas. Então, vamos orar para a gente finalizar. Senhor Deus e Pai querido, Jesus, diante da Tua palavra, Pai, diante de tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos permitiu viver, Senhor. Pai querido, eu quero Te glorificar, Jesus, sabendo que o Senhor é santo, santo, santo. Aleluia. Pai querido, que nesse propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre esse podcast, Jesus, nós Te pedimos uma benção especial, Jesus. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Inclina os Teus ouvidos, Jesus, a ouvir o nosso clamor, Jesus. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer em nós e cumprir em nós o Seu propósito, em Pai nome de Jesus. Pai querido, para que o Seu nome seja glorificado, Jesus. Nós Te adoramos, cremos, Jesus, que o céu está aberto, Aleluia. Jesus, que há uma chuva de bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre essa pessoa que está ouvindo esse testemunho agora. Que o Senhor venha gerar nela, Jesus, um coração cheio do Senhor, cheio da Tua presença, um coração que esteja quebrantado, Jesus, que em nome de Jesus nós sabemos que ela será alcançada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Amém. E que possa te alcançar conforme a vontade do Espírito Santo. Um beijo no coração e até o nosso próximo podcast Fé com